Senadora, temos muitos assuntos a abordar e eu quero passar em revista alguns deles para falar um pouquinho de CPI das Bets, falar um pouco sobre o 8 de janeiro. Mas antes dos dois, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade. A senhora, enfim, foi eleita naquele momento de bolsonarismo e tal. A senhora já disse, é público, que a senhora não tem nenhuma sinergia mais com o Bolsonaro, o que ele se mostrou que era, e com o bolsonarismo, etc. Pelo contrário, a senhora tem tido uma boa relação com o presidente Lula. A senhora já foi no Palácio do Planalto algumas vezes, já esteve em agendas com ele. Qual que é a relação da senhora com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que ele é no trato pessoal com a senhora? Sabendo que a senhora é uma parlamentar de um partido que não é a do governo. Como é que é isso? Bom, a minha relação é institucional e eu sou realmente independente, tanto que quando eu mudei para o Podemos, eu era do bloco, do maior bloco, e eu só mudei para o Podemos porque nós sairíamos do bloco, deste maior bloco. E eu não aceitava mais ser usada como número. Nós somos um número. Então, o líder do bloco chega lá, Davi Alcolumbre chegava lá no Planalto e falava, olha, eu tenho 30 e tantos, eu tenho tantos votos. Não, ele não tinha. Entendeu? Não tinha. Então, eu falei, eu não aguento mais ser número. Nós precisamos abrir um bloco e montamos o bloco com o PDT. Podemos PDT. Com o PDT e o PSDB, tá? E o bloco se chama Independência, ponto. A minha relação é institucional, como deveria também ser com o Bolsonaro, né? Ali é a instituição, mas ao mesmo tempo tem sim, é possível ver diferenças, principalmente na educação, no respeito e na capacidade de articular. Hoje eu conheço 2 presidentes. Então, eu vou olhar para você mais uma vez. Então, dizer aqui que... Bolsonaro, muito obrigada, porque você me ajudou também a me eleger. As pessoas acham que, né, ingratidão jamais. Mas eu fui eleita com ele e também apesar dele, porque as traições dele para comigo já começaram na minha campanha de 18. Então, isso é outra história e ficou para trás. Para ser traído por Bolsonaro, basta pegar a senha e entrar na fila. Entendeu? E eu fui uma das primeiras. Só que eu falei, meu filho, quando o coleguinha... Você acredita na pessoa. Eu achei que fosse uma mudança ali. Quando eu vi que não era e que eu fui enganada, todo mundo tem o direito de ser enganado. Quem nunca foi, que atire a primeira pedra, né? Lógico, mas eu não imaginava que chegaria a tanto. Mas vamos lá. Quando eu... Teve um dia, primeira vez que eu iria... ver Lula depois do debate da Globo. Ver o Lula pessoalmente, apertar a mão dele. Acho que foi março ou abril de 23. Rodrigo Pacheco, o autor, e eu, relatora de um projeto de lei sobre advocacia. E o presidente Lula falou, vou sancionar agora. E o Rodrigo me ligou. Corre aqui que vamos tirar uma foto com o presidente Lula porque ele vai sancionar. Foi algo muito... Falei, nossa, como é que será que vai ser esse encontro, né? Porque eu não fiquei do lado de ninguém no segundo turno, fiquei na minha ainda machucada com as questões, não por Lula não, nem por... machucada com as questões, com cansaço da campanha, eu ainda soltei os impropérios naquele momento. Então ficou um tanto quanto chato, mas eu falei, vou superar e, né, pedi até desculpa. Cumprimentei o presidente Lula e depois que ele sancionou, eu disse para ele, primeira vez que a gente se encontra, quero dizer para o senhor que eu desci do palanque e eu tenho ajudado e quero ajudar o Brasil de qualquer forma, tudo que for relevante para o povo brasileiro, eu estaria aqui. E o ministro Padilha estava do meu lado. Ele falou, eu sei muito bem como que você está agindo, Padilha já me contou, todos os ministros me contam da tua atuação, da tua boa vontade e tudo, e me abraçou de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, me deu um beijo na testa, muito dele. E dali em diante, depois me convidou para viajar, né? As pessoas que não têm essa concepção que são intolerantes de qualquer maneira, né? Não podem ver uma foto, né? Mas isso não me afeta. Ainda comi 1 quilo de sal com o presidente Lula, porque eu estava naquele voo de
horas. Rodando. Eu fiquei em pânico com o presidente Lula durante 5 horas. E aí o pessoal começou na viagem para o México. Na volta isso aconteceu. E eu vi nele ali uma atitude de um estadista. Ele ficou muito bravo com o que estava acontecendo. Desde a televisão não estava funcionando no avião. Questões assim, era a quinta pane deste avião, quinta ou quarta pane deste avião. Nossa. No ano. Nossa. E que tinha acabado de sair de uma revisão de cerca de 90 dias. Eu posso estar errado em algum número ou outro, tá? E assim, a gente num evento onde estava a maioria dos líderes mundiais, isso mostrou uma certa fragilidade. Nós não podemos mostrar fragilidade, né? Nós não podemos estar assim tão expostos. Aí a presidente que tinha acabado de tomar posse já mandou o corpo de bombeiros para lá, helicóptero, sabe, uma situação de vulnerabilidade. Eu vi uma pessoa falando: nós não podemos aceitar isso. Eu vou falar uma frase dele aí, não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas isso me marcou muito. Ele falou... Será que eu falo? Fala. Isso me marcou muito. Nós não somos pobres, nós somos relaxados. Até a Janja falou, ele ficou nervoso, mas por conta da situação. E aí depois brincaram comigo que era a primeira vez que estavam viajando comigo e que podia ser, né? Eu seria pé frio. Aí vieram com essa: Soraya, você é pé quente, pé frio é o seu suplente. E aí já virou piada. Então, no meio desse... Então, eu comi 1 quilo de sal ali e pude conhecer mais de perto. E muitas coisas que não foram resolvidas. O acordo do Mercosul. Uhum. O presidente Bolsonaro falou, vou fazer, mas ele não conseguia agregar, aglutinar. Tava igual o Milei ali. O Milei assinou de sem graça, tá? De sem graça. É verdade. Outra coisa, uma promessa para o agronegócio. Uma promessa principalmente para o Mato Grosso do Sul. Que ele resolveria a questão das terras indígenas. Eu fiz de tudo para que isso acontecesse durante o governo Bolsonaro. Conversei com ele inúmeras vezes, fui à FUNAI, foi Aras. Eu me mexi tanto, eu relatei o marco temporal na CRA, a favor do marco temporal. E por quê? Porque nós sempre pedimos que respeitasse também o direito de propriedade, que é um direito fundamental, e ao menos indenizasse dignamente aquelas pessoas que, com boa fé, adquiriram um título. O justo. É como alguém entrar no seu apartamento que você comprou, na sua casa, quem não tem a área lá, e áreas pequenas, inclusive. E fizemos de tudo. O que Lula acabou de fazer? Porque o certo seria, pela legislação ali, indenizar apenas as benfeitorias e não a terra nua. Ele falou, não, eles merecem. E agora comprou 10 mil hectares para realocar indígenas no Mato Grosso do Sul. Ele falou para mim, Soraya, nós temos que virar essa página e acabar com isso. Então, é Lula que vai resolver. Então essas conquistas que você fez, na verdade, ela não te cria... A minha pergunta é, essa sua aproximação com o presidente Lula te cria problemas na sua base eleitoral mais conservadora? Ou esses avanços que você tem conseguido fazer mostram que, enfim, é um relacionamento institucional? Eles não conseguem ver dessa forma, tá? As pessoas mais conscientes e mais maduras politicamente, elas conseguem perceber, mas elas também não são barulhentas. Essas pessoas, elas não têm coragem de ir para uma rede social para me defender. Então, o agro sabe, mas eles precisam de um mito para chamar de seu. São pessoas que dependem, entendeu? Elas não fazem seu baile, elas seguem um baile. Então, você está sofrendo retaliação? Sofro, mas essa base eleitoral da qual você fala, eu não tenho mais. Essas pessoas que não
que não tem uma análise fria, porque você tem que... Política é a arte da articulação e da conversa e de encontrar um consenso dentro de tantos dissensos, dentro de tantos ideologias, partidos, interesses. Claro. E é uma democracia. Então, essas pessoas não entendem isso. E se eu fechar as portas, eu não consigo nada. Então, eu vou manter, fosse quem fosse, eu tentaria, a não ser que fechassem para mim. Mas se depender de mim, me tratarem bem, eu abrirei todas as portas que eu puder, porque eu tenho obrigação para o meu Estado. Se eu for para a rede social bater como eles querem, eu não consigo trabalhar. É bem assim. Então, essa base você nem já existe repercute mais. na rede, independentemente de qualquer coisa, porque... Mas meu eleitorado está no Mato Grosso do Sul, ali não é... Bom, porque na sua atuação você tem posicionamentos que reverberam muito, né? A senhora senadora estava lá na CCJ, começou a tirar ali da sacola os cigarros eletrônicos e falar ali os sabores, né? E ali, até a gente trata isso no comitê, da imprensa, porque foi um momento icônico quando a senhora tira um cigarro. Esse aqui é de açaí, esse aqui é de... Pausa dramática. Cotton candy. Então, que era de algodão doce. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e também no plenário mesmo do Senado Federal, às vezes a senhora faz discursos que são realmente autênticos, mas acabam se tornando midiáticos por causa dessa autenticidade. Exatamente, né? é isso que eu ia falar. Bom, o que acontece? Quando eu fui candidata, eram 12 homens e eu era a única mulher. Um senador em exercício, um ex-governador de 2 mandatos, só pessoas assim da política e ninguém. Eu sem um centavo de fundo eleitoral. Eu não. A minha tradição política da família é de. Tem uma geração, 2 gerações lá atrás, porque vieram do Rio Grande do Sul e fundaram a cidade de Dourados, ali, Ponta Porã. Então, não é um nome que eu não carrego. Porque o Tronic, eu sou Soraya Vieira Tronic, né? E então, nome político atual não tinha para me dar um respaldo, nada. E falei, o que eu tenho? Falei, sabe o quê? E quem não fica nervoso numa entrevista? Eu lembro que eu ia tremendo para as rádios. E o que eu tenho? Eu ensaiava, e aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou falar o que está na minha cabeça, vou falar a minha verdade. E deu certo. Então, quando eu cheguei ao Senado, a equipe... Lógico que eu tenho vícios de fala, tenho os nés, eu atravesso a mão na frente, sabe? Esses dias aquela moça lá que... Esqueci o nome dela, ela falou... Aquela candidata Soraya pegava a caneta e fazia assim. É uma que ficou famosa aí, que acabou o casamento com Cíntia Chagas. Cíntia Chagas, sim. Aí tem um vídeo dela falando, é um absurdo você falar com a caneta na mão. É aquela candidata Soraya Tronic que falava assim com a caneta. Foi ridículo. Tá bom, eu tenho que rir, porque gente, era o que eu tinha. Fez sucesso. Entendeu? Então, assim, aí lógico que você precisa de media training, lógico que você precisa burilar, né, o teu comportamento. E às vezes eu fico muito irritada. Eu não consigo imaginar você fazendo media training. Eu aprendi na pancada. Não consigo imaginar. Só que, sabe, se posiciona assim, porque eu não me vejo como os outros me veem. A equipe ali fica a cara da equipe. Então, mas assim, eu sou difícil, não no sentido... Eu aceito críticas, só que eu não tenho muita paciência, entendeu, para isso. Senadora, a sua candidatura à presidência... Da República. Da República agora. E você fez uma trajetória que você mudou de patamar. Você não se elegeu presidente, mas você saiu de um outro tamanho dessa coisa. Assim, o país inteiro te conhece. O meu medo era ser o Cabo Daciolo da vez ou o Padre Kelman da vez. Pois é, você não foi. Ainda bem.
Dever cumprido. Mas eu corri o risco muito. Mas eu acho que- Eu andei ali naquela linha assim, ó, muito tênue, porque eu queria trazer leveza para algo tão sério, eu queria só eu, assim, porque tem coisas tão sérias que tem hora que você tem que simplesmente tratar com um pouco de... Eu sou geminiana, gente, eu sou muito irônica às vezes, entendeu? Mas fiquei lá e eu dou os parabéns para a equipe. E agradeci o Dória. Falei, Dória, nossa, gosto muito de você, mas como eu entrei na última hora, e uma das exigências foi não ficar com o marqueteiro que já havia sido contratado pelo Luciano Bivar, eu exigi isso e exigi o seguinte, não vou para lado nenhum, posso ser eu. Aí eles, lógico, mas eles não ficam muito no Senado. No Senado eu estava sozinha, eu segurei sozinha. Nós éramos 4 senadores, Flávio Bolsonaro saiu, Selma foi caçada, Major Olímpio morreu, eu fiquei sozinha lá, ninguém nem ligava para mim, eu era líder de mim mesma, sabe? Eu liberava a minha própria bancada, sabe? Eu era líder de mim mesma, mas porque eu gosto de time, de família e tal. E aí era necessário, e eu disse não, assim, 3 vezes, mas chegou uma hora que... Porque era na última hora, eu estava me preparando para contar para minha mãe que eu seria candidata a vice. E aí eu cheguei e falei... Eu falei assim, não, já sei que você vai me falar, você é candidata a vice-presidente e tal... Só te peço a Deus, eu vou ter que intensificar as minhas orações, porque é complicado, né? Aí eu falei, não, mãe, eu sou candidata a presidente. E a minha mãe é muito forte, a pessoa mais forte da família. Aí minha mãe não assistia aos debates. E meu pai falava, vem aqui ver, tá indo bem, tá tranquilo. Minha mãe ficava dentro do quarto rezando, assim, porque é mãe, né, gente? Que maravilhosa. Então, mas E aí, Lula Guimarães, essa história do Dória, voltando. Falei, Dória, quando você desistiu, né? O Lula Guimarães, que estava comprometido contigo, ficou sem candidatura, foi tudo em cima da hora. E eu também falei, e agora? Falei, não, esse contrato eu não quero, era um contrato de 40 milhões e não estava devolvendo, e eu acompanhando o Bivar como pré-candidata a vice. Eu não estava contente, eu falei, não, se eu tiver que ser, mas jamais. Fiz um contrato de 6 milhões de reais, que o partido terminou de pagar há pouco, tá? O partido mais rico. Por quê? Porque deu certo, né? Era para pontuar. Não é culpa do Luciano Bivar, não, tá? Não deu certo. Quando começaram a me cortar e puxar minhas rédeas, e Lula Guimarães segurou a onda. E ele foi o marqueteiro do Boulos agora. Exatamente. Tá? Me deu um trabalho esse Lula, você não imagina. No debate. Eu imagino, porque vai muito do estilo do candidato. Ele fez a campanha do Alckmin, ele fez campanha do Meirelles. E eu estudei em anotações do presidente Alckmin. Ele carrega toda aquela pasta, tudo. Falou, olha aqui que eu acabei de encontrar. Depois eu contei para o presidente Alckmin. Que coisa. Enfrentar participar desse debate. A gente, esse ano, foi a primeira vez que o canal fez um debate. Prefeitura de São Paulo. Parabéns. Dá um trabalho do cão. Alinhar as assessorias, os marqueteiros, deixa a gente louca. Enfim, mas é importante, né? É interessante, é importante, você conhece, e é importante, independentemente de quem vença depois, porque ali você tem trajetória. A senadora é um caso desse, você ganhou uma exposição. Mas a gente está então, eu sou grata, União Brasil, pela oportunidade. Claro, tá? sem dúvida. Mas tem um bastidor, pode falar um bastidor. Claro. O primeiro debate O jornalista mais gosta, era né? o pool. Era o pool, foram 3 grandes debates. Era o pool de imprensa. Lembram disso? Lembro. Depois foi SBT e depois Globo. E aí tem toda aquela situação. Você recebe os jornalistas, sorteia o lugar que você vai ficar no púlpito. Então você já sabe, vai ficar assim, o debate vai ser assim, assado. Então tá todo mundo assina. Isso. Certo? Chegou na última hora. Bolsonaro sabia onde ele ia ficar. Eu acho que ele ia ficar do lado do Lula, tinha dado alguma coisa assim, porque eu estava preocupada, eu ia ficar, estava Ciro, eu acho que era Lula, não sei quem que era do meu... Não, o Lula não mudou de lugar, foi eu que mudei de lugar, acabou assim.
Aí ficou chato para perguntar para um, para outro, você aceita mudar de lugar, você aceita porque você já sabe quem vai estar aqui, quem vai estar ali, enfim. Mas quem quis mudar de lugar? Bolsonaro, na hora H, depois de ter assinado, na hora, deu aquele que procó lá dentro dos bastidores, ali nos camarins. Ele emburrou, não queria, foi uma coisa assim. Sobrou para quem? Falou, vai, pergunta para essa Soraya aí, o que ela faz? Você pode mudar de lugar? Eu falei, tá resolvido, eu mudo, me bota em qualquer lugar. Aí ele ficou ao meu lado. E todo mundo se cumprimentou, tal, porque eu era a segunda a entrar. Certo, ele queria ficar ao seu lado, senadora. Não, mesmo. Eu era menos pior que ele ficar do lado. Aí eu lembro que, e para entrar também, né, não entra todo mundo junto. Então, tinha a hora de entrar. E o Lula era o primeiro a entrar, e eu a segunda. Eu entrei por trás, cara, vou cumprimentar o ex-presidente Lula, cara, é o meu oponente, mas eu sou educada, né? E aí, boa noite, candidato, meu nome é Soraya, prazer. Oh, muito prazer, como vai, tudo bem? Tal. Chegou o Ciro, me cumprimentou, chegou Simone, Dávila, todo mundo. Bolsonaro entrou, o Ciro já estava aqui, Bolsonaro entrou aqui, bravo. Aí eu saí do meu púlpito. Oi, presidente, boa noite. Foi a única que cumprimentou, provavelmente. Não, eu não sei se assim, eu lembro que ele não me cumprimentou. Sim. Ele entrou, todo mundo entrou cumprimentando todo mundo. Toda hora eu virava para cumprimentar, porque eu fui a segunda. Então ali o Ciro me cumprimentou, o Dávila me cumprimentou, Simone me cumprimentou. E eu via que todos passavam cumprimentando todo mundo. Mas como ele foi o último a ficar do meu lado, eu já estava tentando me concentrar ali. A pessoa que vinha e batia, porque eles entravam por trás, assim. Sim. Então aí eu achei estranho, eu falei, muito sem graça, né? Eu tenho que cumprimentar. Fez